Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Carolina Rafael Ferreira, da CRF Advogados. Carol, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui. Já faz tempo, né? Já faz tempo que a gente fala, agora deu certo. Você que está no YouTube, deixa seu like, siga o nosso canal, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Você que está no Spotify, siga o nosso canal, toda semana um episódio novo. E você que está no Instagram, marca o @Vem Pra Mesa Podcast, @Sérgio Langer. Qual que é o seu arroba, Carol? @CRFADV. @CRFADV, para você entender um pouquinho desse mundo jurídico. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre mercado imobiliário e tudo que impacta, que pode impactar numa negociação. Antes de deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano, toda a galera do Everton Costa lá, e agradecer por mais essa parceria. E Carol, a gente estava conversando aqui de vários assuntos antes de começar a gravar. Você é advogada. Mas eu sou legal. Você é legal. É advogada, mas é legal. Eu sou advogada, mas eu sou legal. E se especializou no mercado imobiliário. Especialista em mercado imobiliário. Especialista em mercado imobiliário. O escritório. Hoje o escritório é especializado. Eu não gosto de falar que é um escritório boutique, mas a gente só faz. Toda a nossa equipe está atuando especificamente nessa área, né, hoje em dia. Por que o mercado imobiliário? É difícil dizer. Eu falo que a gente... Você escolheu direito? Escolheu direito, queria ser juíza, não fui. Aí abri escritório, sempre tive escritório meu. E eu falo que nunca é a gente que escolhe, né? A gente é escolhido. Os clientes que escolhem. Exato. A gente faz o que tem demanda. E aí eu comecei a ser demandada nessa área. Meu primeiro cliente foi uma imobiliária. Aí começamos a atuar, eu comecei a me interessar. Aí vem a questão que a gente até já conversou sobre a parte da participação institucional. Eu comecei a me engendrar nessas instituições grandes, tipo a Fiesp, o Secov, a Fiabs, o Ibradim. E dentro disso eu comecei a me desenvolver. Ter relacionamento, muito networking e tal, e me especializar cada vez mais. Eu viajei bastante. E você nunca trabalhou em escritório em outras empresas? Você criou o seu... Eu sempre tive a minha banca. Sempre teve o seu escritório, a sua banca. Isso, eu tive outros sócios, assim, no decorrer da carreira, já são 22 anos de carreira. Eu tive diversos sócios, já tive alguns modelos de escritório, mas hoje eu tô sozinha e tenho a minha equipe. Você tem um time de advogados que trabalham juntos. Exato. E aí você comentou da FIAPS, da Fiesp, do Secov. Como é que surgiu essa questão institucional de entrar nesses grupos, dessas associações? Por conta de relacionamento, aprendizado? Sim, assim, eu comecei um negócio, né? Eu empreendi. As pessoas não entendem, mas assim, você abrir um escritório de advocacia também é empreender. É a mesma coisa que abrir um negócio novo, fazer toda a gestão e começar a ter que captar clientes e entender do negócio. Eu vi como uma grande porta uma janela grande de oportunidade para eu começar a conhecer pessoas que atuavam nesse mercado que me interessava. E assim, eu não tinha nenhum apadrinhamento, eu não vinha, meu pai não era um advogado. Você não herdou uma carteira de alguém? Não herdei. Assim, a gente já tinha alguns clientes imobiliários, mas a gente não... eu não tinha uma herança. Então, eu precisava construir o meu nome, construir a minha reputação. E aí, a gente vai atrás e trabalha. Então, eu comecei na Fiesp. Dentro da Fiesp tem diversos departamentos e como eu já atuava na área imobiliária, eu procurei o departamento de construção civil lá. E aí, o Secov veio até nós e pediu a formação de um grupo de novos empreendedores lá dentro. E eu tinha 20 e poucos anos, e eu fui para o Secov e com muitas oportunidades lá dentro de conhecer gente importante no mercado, gente com muito conhecimento. Então, assim, eu entrei lá já falando com o João Crestana, Basílio Jafé, Ricardo Asbeck,
todo esse pessoal, Romeu Chap. Então, a gente... Pessoas que talvez você não teria acesso de outra maneira. De jeito nenhum. E assim, acesso direto mesmo. Pessoas que estavam lá e pedindo pra gente para fazer a sucessão de cadeira. Então, foi muito importante, tanto para minha formação quanto para networking, para captar trabalho mesmo. E é um trabalho voluntário, que você doa as suas horas. Lógico, em contrapartida você vai estar se relacionando, você vai estar aprendendo, mas você vai estar se empenhando em realizar algo por uma associação, por uma federação, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, exatamente. A gente trabalha bastante. É muito engraçado, assim, eu sempre falo que a questão associativa é um bichinho que pica. Assim, ou ele te pica ou não. Ou a pessoa adora ou não. Porque o que acontece? As pessoas entram e normalmente... vem uma carga de trabalho. Você tá lá, eles vão te pedir para fazer um monte de coisa e você não vai ganhar nada para isso. Então, se a pessoa é muito ansiosa, chegar lá e falar assim, mas eu vou fazer, o que eu ganho? Cadê o mailing de vocês? Onde eu vou conhecer? Onde eu vou poder trocar cartão? Não é assim, né? Não é. É toda uma construção. É uma construção. E eu sempre falo que não é tangível, assim, é intangível, porque o que você está fazendo lá, não necessariamente você vai captar aquelas pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia com você. Você não pode ir esperando, você tem que ir para se dedicar. Eu falei disso e a gente, assim, a construção de uma reputação, entendeu? As pessoas que estão ao meu redor, que nem fazem parte dessas associações, isso começa a me chancelar. Então, fora das associações, as pessoas que me veem e que sabem que eu tô dentro, elas falam assim, nossa, Carolina faz parte do Secov, ela entende de mercado imobiliário, olha, ela tem um cargo lá dentro, tem pessoas que confiam nela lá dentro. E isso que eu falo que é o intangível, porque é o valor agregado que me dá confiabilidade até fora desse núcleo de atuação. Então, assim, é difícil a gente tangibilizar o que chega de trabalho para mim, o que chega de cliente para mim, por conta dessa construção associativa, entendeu? Mas é bem interessante. E aí você começou Fiesp, Secov, FIABSE. FIABSE, e agora tem o IBRADIM também, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Gosto mesmo. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de gente, né? É difícil não me pegar. E no Secov, você, quando entrou, criou o núcleo de novos empreendedores? Isso. Eu entrei na formação desde a primeira reunião. Que ano foi isso? Nossa, poxa, você me pegou, mas já faz uns... Já faz alguns anos? Faz 15 anos. 15 anos já. 2000, 99, 2000. Não, 2010. 2015, mais ou menos. Não, 2010, 2009, 11. 2010, tá. Isso. Se eu não me engano, a primeira missão empresarial que eu fiz para fora do país, que foi para o Peru, foi em 2011. Foi a primeira missão empresarial que teve internacional do grupo de novos empreendedores. Aí a gente teve 8 ou 9 depois. Eu fui em todas. Fala dessas missões. Eu só não fui para Israel. Fala um pouco dessas missões. Como que vocês escolhiam os lugares? Peru, talvez lugares não tão óbvios e outros mais... Peru a gente escolheu por ser uma... A gente foi... Para o Peru nós fomos com a FIABSE, que é a Federação Internacional de Real Estate, e nós fomos porque era mercado imobiliário América do Sul. A gente queria conhecer um pouquinho de outro mercado, mas que fosse mais assemelhado ao nosso, tá? Aí, assim, dá um outro exemplo, que nós fomos para a África, fizemos Angola e África do Sul. Angola, nós fomos na época que teve aquele boom imobiliário em Angola, que estava todas as construtoras indo para lá, e aí a gente quis ver o que estava acontecendo. E para a África do Sul, a gente foi para Angola e foi na sequência para a África do Sul, porque era o pós-Copa, e a gente estava prestes a sediar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então a gente queria ver o que aconteceu com o mercado imobiliário na época da Copa do Mundo e projetando depois... o que poderia acontecer aqui. Exato. Projetando o que poderia acontecer aqui e o que foi o depois. Né? Como que ficaram esses estádios, como que ficou toda a infraestrutura que criaram para atender essa Copa do Mundo, entendeu?
Então, a gente escolhia mais ou menos com base nisso. Nova York você Nova teve York em eu uma participei, delas, mas nós eu fomos fui em em uma. 3. Foi muito legal, foi antes da pandemia. A gente aproveitou o MIPIM, né? Aproveitou o MIPIM e fizemos aquele monte de visitas. Fomos para o Vale do Silício também, na época também que... São Francisco. Antes da Startse começar a fazer... Antes da Startse, a gente já estava fazendo missão empresarial para o Vale do Silício e vendo um pouquinho também do mercado de inovação, de startup, para poder trazer isso um pouquinho para o mercado imobiliário, né? E essa parte de inovação, como é que surgiu para você? Isso foi no Secov ou não? Nossa, eu tenho uma memória afetiva disso. Nós fomos provocados numa reunião ordinária do grupo de novos empreendedores. No Secov. No Secov, pelo Sérgio Mauad, nosso querido, ele já faleceu, mas ele foi presidente do Secov, né? E ele participava nas nossas reuniões. E ele um dia pegou e fez uma provocação. Ele falou assim, tá acontecendo um monte de coisa aí, um monte de novidade, estão falando de várias questões, dessa questão de inovação, e se não forem vocês, quem que vai fazer isso? E aí, isso deu um estalo, e assim, na época era museu, a Márcia, o Diego, o Guilherme De Luca, e aí a gente começou a se reunir, o Rodrigo também já estava iniciando no nosso grupo, e falando assim, vamos fazer um coworking aqui dentro, vamos fazer um núcleo de empreendedorismo, de inovação. Aí eu lembro, na época, conversamos internamente se precisava fazer algum investimento e tal, e aí surgiu o Movimente, que foi a primeira edição, surgiu desta provocação do Sérgio, do seu xará. Sim. E aí começamos a convocar as startups. A gente falava, eu lembro que assim, o nosso... Que na época eram poucas, né? Hoje a cena mudou muito, né? Poucas. E o Mood era muito assim, a gente tem que ser, nós somos a casa do mercado imobiliário, seja qual for o mercado imobiliário. Seja ele uma plataforma virtual, um novo modo de se relacionar com o cliente, ou então de construir, que aí tem as questões das PropTechs, das fintechs e toda essa gama, né? Mercado de inovação. E falando no seu mercado jurídico, o que a inovação impacta aí no mercado jurídico? A inteligência artificial, que é um negócio que todo mundo fala, o que ela influencia? O que ela mudou aí no seu segmento? Poxa, assim, a gente tem que se reinventar. Eu sempre falo que atrás da máquina sempre vai ter um humano e a gente vai precisar saber o que a gente vai precisar desse humano para poder movimentar a máquina. Como pedir, né? Exato. Então, assim, questão de inteligência artificial. O pouco que eu estudei sobre isso, eu tive com bastante advogado especialista nesse mercado. Hoje, você tem inteligência artificial, você tem aquelas plataformas... ChatGPT, o outro lá da Microsoft, que eu esqueci o nome. Ai, não. Depois eu vou lembrar. Mas assim, você tem que saber o que perguntar. Tem que saber como perguntar. Então, hoje, a grande sacada do mercado é engenheiro de prompt. O mercado americano é uma profissão hoje. Exato. E quem são esses engenheiros de prompt? Eu soube que são pessoas mais velhas. Então, apesar da gente achar que inovação é uma coisa de gente jovem, engenheiro de prompt é um pessoal que é mais velho. Por quê? Porque tem conhecimento técnico. Tem bagagem, tem KM e sabe o que perguntar. Então, assim, mesmo nós, quando começamos com essa questão de internet, porque eu sou da época que começou da internet de escada. Eu também. Então, que antes a gente fazia pesquisa de jurisprudência, por exemplo, nas bibliotecas do Tribunal de Justiça. Depois, com o surgimento da internet... Bater sola de sapato. Aí hoje a gente coloca 2 termos no Google e a gente já tem acesso a um acervo de decisões do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sobre aquele determinado tema. Mas o estagiário não sabe como perguntar, como fazer essa pesquisa, entendeu? Então, assim... sempre vai ser necessário alguém por trás e as necessidades vão mudando. Vou levar um pouquinho para aquilo que eu queria trazer para a gente aqui na nossa conversa. Certidões. Quando você vai fazer due diligence imobiliária,
Quando eu comecei a fazer due diligence imobiliária, você ia pedir as certidões de distribuidor civil, dos distribuidores forenses, era pessoalmente. Nós íamos até o fórum, recolhíamos uma guia, dávamos entrada no pedido, voltava 5 dias depois para retirar as certidões. Gastava meio-dia para isso. Gastava meio-dia e gastava dinheiro Sim, do claro. cliente, né? Porque ele também tinha que pagar certidões dos cartórios de protestos. A gente ia no distribuidor de protestos, dava entrada, pagava uma taxa e tal. Hoje em dia, você tem tudo isso na internet. Eu consigo hoje, se a pessoa, se for, por exemplo, se for um vendedor, um nome, um CPF, tal, eu, que já estou muito acostumada, em 1 hora eu tiro todas as certidões dele, se for São Paulo. Tá? Eu consigo fazer uma busca e já ter acesso a todo, assim, quando não sai a certidão em si, eu já consigo fazer uma busca no site do tribunal para ver se com aquele CPF também não consta nada. E virar para o meu cliente e falar, pode assinar, pode dar sinal. Entendeu? Então, toda essa parte tecnológica e vai substituir. Ajudou muito. E assim, entendo que hoje, assim, as imobiliárias e corretores que vão sair à frente são os que conseguem tirar isso a cada 30 dias, ter o documento válido para poder fazer as vendas e ter, de repente, um robô que busca essas certidões, já traz a informação, coloca na plataforma. Atualiza, né? Que aquele vendedor, ele tá sem nenhum problema no nome dele e que aquela compra e venda pode ser feita com a maior tranquilidade, assim. Acho que isso vai... aí vai acabar o advogado? Espero que não. Espero que não. Agora, uma imobiliária, um corretor, qual que é a preocupação que ele tem que ter com esse lado jurídico, né? Quanto isso impacta numa transação, que pode ou não impactar uma transação? Eu acho que tem impacto total. Total, né? Total, assim. Eu vou começar com o meu discurso de aula, tá? Que eu falo que, assim, a maioria das pessoas nunca vão ter um imóvel na vida. A outra grande maioria vai comprar um só. E olha lá. E então, corretores que estejam nos assistindo, é essa a importância do negócio imobiliário na vida das pessoas, tá? A gente, claro, você trabalha bastante com o mercado de luxo e esse público normalmente faz mais negócios imobiliários ao longo da vida, mas a grande maioria da população, ela nunca vai fazer ou vai fazer um. Então, é essa a relevância, tá? Então, partindo dessa relevância, eu acho que é muito importante que, assim, o corretor, ele saiba o que é uma matrícula, ele saiba o que é um registro imobiliário, como que funciona esse registro imobiliário, o que tem que constar nesse documento, o que é um gravame, o que não é, entendeu? Para poder identificar e dar a melhor informação para quem está comprando também. Porque é muito frustrante. E outra, a gente já vê... Quantos negócios a gente vê que começam, quando está nos 45 do segundo tempo... Descobre-se algo. Então, assim... Se o corretor, e hoje é muito fácil a gente ter acesso à certidão de matrícula do imóvel. Está tudo disponível. R$16 no site da Arisp, você tem a matrícula do imóvel para fins de consulta. Você já consegue, antes de levar o teu comprador interessado no imóvel, saber se tem algum problema ou não. E aí entra a questão do advogado, que a gente fala assim, nem sempre o fato de ter algum gravame ou algum problema é impeditivo de realização de negócio. Depende do problema. Depende do problema. E outras, não, a gente tá aqui, eu sempre falo, a gente não tá aqui para atrapalhar negócio, a gente tá aqui para fazer negócio seguro. Com maior nível de segurança para quem está comprando. Então, assim, é muito importante que eles conheçam os documentos imobiliários e quais são esses documentos essenciais, essas certidões essenciais, para que o cliente dele não fique tão desamparado, né? Agora, é muito frustrante quando o cliente vai visitar um imóvel, um comprador, ele gosta do imóvel, ele quer fazer uma proposta, mas na hora de ver a documentação, ele descobre que ele não vai conseguir comprar. E aí o corretor ou a imobiliária que tá ajudando não fez essa lição de casa. Exato. Assim, a parte interna de como funciona uma imobiliária na hora de trazer um imóvel para dentro da carteira dela, eu não sei como funciona exatamente. Mas, assim, se puder fazer
por exemplo, os advogados que normalmente estão dentro dessa imobiliária, se eles puderem já fazer Puxar isso. essa análise prévia, ele já sabe qual que é a chance de sucesso ou não na negociação. E assim, também é relativo, tá? As pessoas que compram, elas são muito leigas. A maioria também das pessoas, elas não sabem o que é necessário elas verificarem para comprar. Então, mesmo esses imóveis que estão com problema, às vezes são vendidos porque a pessoa que vai comprar, ela não faz nenhum questionamento acerca daquilo e compra imóvel com problema mesmo. Tá? Aí depois a gente trabalha. Depois a gente resolve o problema. A gente resolve Por o isso problema. que vai precisar do advogado. Mas eu ainda sou do time do advogado antes, viu? Não, e advogado ganha bem menos que corretor, viu? Agora, muitos advogados migrando para corretagem. Muitos? Nos últimos anos, sim. Olha que bom, olha que bom. Eu vou tirar o Cresce. Tem muito advogado, a gente vê muito profissional liberal, arquiteto, advogado, que tá próximo da transação e quando ele começa a olhar, fala, opa, tô no lugar errado. Pô, eu tô falando, ganha muito mais que o advogado, porque o advogado sempre é despesa, né? E normalmente é para achar problema ou para resolver problema. Então ninguém olha para aquilo e fala assim, tô fazendo um super investimento. Vou dar um exemplo básico, tá? Quando a gente dá o preço, por exemplo, para fazer uma ação de uso capião, as pessoas acham um absurdo, falam, meu, que isso, você vai levar tanto, né, do valor do meu imóvel e tal. As pessoas, se elas tivessem noção do quão valorizado o imóvel dela fica quando a gente pega e dá uma propriedade de uso capião para quem está adquirindo, é lindo. É lindo, assim, principalmente quando a gente estiver falando de imóvel irregular, que a gente não tem condições de fazer regularização senão pelo uso capião, ou de imóvel essas posses no litoral. Você tem um preço para imóvel com matrícula e um preço para imóvel que só tem escritura de posse. Então, assim, a valorização é gigante. E é esse nosso... Tem que pagar o prêmio. Nesse caminho estamos nós. Nós somos itens de valorização imobiliária. Eu gravei aqui faz muitos anos já, acho que antes da pandemia, com uma startup que fazia esse tipo de regularização. Sim. Olha, eu comecei a carreira, assim, quando eu comecei com a questão do mercado imobiliário, eu olhei e falei assim, puxa, eu acho que isso pode dar certo, partindo exatamente desse princípio. Você pegar a quadra da frente aqui, que é uma quadra ótima, linda, maravilhosa, incorporadores. Você vai pegar a quantidade de trabalho que você vai ter, porque assim, o que existe de falha em registro imobiliário, problemas de sucessão imobiliária, ou então casamento não registrado, problema de até averbação de número de contribuinte na matrícula. Então, assim, sempre vai ter trabalho. E a gente trabalha o Brasil inteiro. E o Brasil, ele tem diversas... a gente tem um Brasil de diversas características, né? Então, o mercado imobiliário ele é muito vasto e a gente tem bastante trabalho por isso, porque você pegar um quarteirão, eu vou ter bastante trabalho nesse quarteirão. Agora, falando de um imóvel específico, né? Algumas lacunas legais, algumas dúvidas que podem surgir. O que você pode falar um pouco sobre... eu vou dar um exemplo meu. Eu comprei um imóvel no começo da pandemia, comprei de 2 advogados, um casal de advogados. Uhum. E aí tinha a minha corretora com uma advogada, e eu e a minha advogada. Eram 2, 3... 4 advogados. 4 advogados. Aí eu falei para minha corretora, falei, olha, eu tenho a minha advogada que vai me ajudar, então você não precisa envolver a sua advogada. E do outro lado tinham 2 advogados vendendo. E o imóvel que eu comprei estava em nome do marido. Uhum. Ele é casado em separação total de bens. Uhum. Casou depois com a atual esposa. E a minha advogada falou, ela tem que assinar. Aí a advogada da imobiliária, não, ela não precisa. E depois, acho que mandou lá o print e tal do WhatsApp, e realmente ela tinha que assinar. Venda mesmo... tem, compra não, mas venda compra não, tem. venda tem. Uhum. Então, tem coisas que às vezes o corretor imobiliário vão precisar de um auxílio de um profissional para
Para falar o que tem, o que não precisa, o que precisa. Ó, vamos trabalhar então com o teu caso específico, tá? Primeira coisa, assim, o fato de terem 2 advogados na outra ponta não significa nada. Eles podem não atuar na área. Não, mas assusta, é muito advogado. É muito advogado. Para uma pessoa normal. Mas, assim, a questão de você ter um advogado especializado faz bastante Sim, diferença. Porque o que acontece? O mercado imobiliário, hoje em dia, não. É por isso que tem até o IBRADIM, que eu te falei, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e tal. Porque antigamente a gente via, trabalhando em transações imobiliárias, advogados que não eram especializados. Então, por exemplo, eu tinha aquele advogado da família, eu ia comprar um imóvel, eu falava assim para ele: você pode dar uma olhadinha no meu contrato de compra e venda? Ele fazia previdenciário, e aí ele analisava o contrato para você e te dava o parecer dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem gente que realmente entende do assunto, sabe o que tem que olhar, sabe as cláusulas que normalmente dão problema e que vão te orientar. Então, assim, primeira coisa é que o fato de ter advogado pode não significar nada. A segunda coisa é que, assim, a nossa legislação ela é super truncada, tá? Pra gente é difícil. Imagina para quem não está acostumado. Então, assim, você vai comprar, vou comprar com financiamento bancário. Eu não preciso olhar nada, o banco olha. Assim, todo mundo parte dessa premissa. Vai comprar com financiamento, a pessoa normalmente fala isso. Para que eu preciso olhar? O banco vai olhar. O banco vai olhar. O banco vai olhar. Porque o bem vai ser do banco. O negócio do banco é multa, é empréstimo de dinheiro. Não é tanto que se ele depois vier pegar teu imóvel na alienação fiduciária, tomar o imóvel de volta para ele vai vender esse imóvel por uma merreca. Entendeu? Porque para ele não quer ficar com o terreno, ele não quer ficar com o imóvel. E nem pode, né? Tem um prazo legal, né? Não, e assim, ele tem. E para ele é custo. Depois, se eu não pago a minha prestação, ele pega o imóvel de volta para ele vai ter IPTU, condomínio, gestão, dor de cabeça. Então não é o negócio dele e ele não está muito preocupado. Ele quer saber se você vai pagar as prestações. E ele tem um imóvel como garantia disso. Então, essa também não é uma premissa básica, tá? Aí a outra coisa é que, assim, sai uma lei, fala assim, que é a lei da concentração da matrícula, tá? Então, muitos corretores, muitos amigos, donos de imobiliária vieram para mim e falaram assim: Carol, a gente não precisa mais tirar a certidão. Eu falei: opa, não é bem assim, tá? Porque a lei fala que todo e qualquer gravame tem que constar da matrícula. Se não constar, eu sou adquirente de boa-fé. Por quê? Porque a matrícula não tem penhora, não tem nada, posso comprar aquele imóvel. Mas existem leis esparsas, por exemplo, a lei de falências, o Código Tributário, que fala que se aquela pessoa tiver inscrita na dívida ativa e vender a propriedade, e eu não me cerquei das cautelas, não tirei a certidão tributária dela, eu vou poder perder o imóvel. Então, não é assim. Eu tenho que tirar a certidão trabalhista, por exemplo, certidão tributária. Tem aquelas buscas na central de indisponibilidade. Então, assim, algumas certidões, elas são ainda obrigatórias. Então, não caiam nessa de que basta tirar a matrícula do imóvel que está seguro para comprar, que não é exatamente assim. Tem essas lacunas, esses buracos que às vezes a gente vem e esclarece, entendeu? E hoje, além de prestar serviço para cliente final, pessoa física, você assessora grandes empresas. Grandes incorporadoras, empresas, sim. Indústria. Sim, a gente ajuda até em composição de área e tal. Eu não faço a parte ambiental, mas toda a parte assim de formação de terreno para incorporação imobiliária, a gente também atua nesse mercado. Indústria, que aí a gente pega, por exemplo, isso que a gente vê muito, Pinheiros, vão derrubar Pinheiros, vão pegar todas as casinhas, vão destruí-las e construir um prédio. Eu sou um grande algoz, eu pego, vejo, a gente analisa a documentação de casinha por casinha, pois unifica essas áreas para que seja construído um prédio em cima. Então, e aí cada areazinha dessa é um probleminha. É um probleminha. E a gente atua em todas as pontas, desde quem está vendendo e quem está comprando. Mas sempre falo, é muito mais fácil vender do que comprar. Para vender, é claro, tem coisas que a gente precisa avaliar tal, mas o trabalho normalmente é muito mais tranquilo do que de quem está comprando. A cautela mesmo, a gente fala que é exigida para quem está comprando. Quem está comprando tem que se preocupar mais com
o que está vindo, né? Exato, porque ela está colocando todo o dinheiro dela naquele imóvel, naquele negócio. Então, se dá algum problema com aquela compra e venda e eventualmente seja desconstituída, declarada nula aquele negócio por conta de fraude, entendeu? Essa pessoa pode nunca mais reaver. Ela perde o imóvel e ainda perde o dinheiro. Você atua também em cidades e estados diferentes, fora de São Paulo. Fora de São Paulo também. E é algo diferente fora? Saiu? Você tem coisas diferentes? Imagina. Olha, sim, né? A gente tem, assim, o que diferencia muito um negócio do outro não é exatamente a localização, tá? É claro que tem um certo impacto, mas, assim, vai muito da finalidade daquele negócio. Então, por exemplo, comprar uma casa no Ceará, em Fortaleza, assim, eu vou olhar as mesmas coisas, só que nos cartórios de lá, tá? Agora, eu vou fazer uma composição de área no interior do Ceará, eu vou ter que ter um cuidado um pouco maior, que é o que a gente. Mas é o cuidado maior que a gente tem aqui também. Então, assim, quando eu vou fazer um estudo para fazer de documentação para uma incorporação imobiliária, normalmente a gente é muito mais rigoroso do que numa aquisição de pessoa física para pessoa física. Então, eu acho que o que diferencia muito eu vou fazer um loteamento num determinado terreno, vamos ver como é que é o histórico dessa área, como que foi o histórico de aquisição, vamos analisar a escritura para ver se não tem nenhum vício nessa escritura, tal. Por quê? Você vai fatiar aquilo lá. Você vai fazer urbanização, de certa forma. Então, a tua responsabilidade é muito maior. Então, assim, eu acho que muito pela configuração do negócio e do ativo que você está adquirindo, modifica. O ambiental, você comentou, vocês não trabalham nada. Não, a gente não faz... porque é bem específico. Bem específico. Né? É bem específico. A gente tem parceiros. Cada região é uma coisa também, cada cidade, né? Nossa, ontem eu vi uma péssima falando que se tem uma árvore se você for pego cortando uma árvore num terreno, mata o fiscal, porque o crime de homicídio prescreve e o corte da árvore não. Eu ouvi outro dia que só dá cadeia no Brasil não pagar pensão e cortar a árvore. Cortar a árvore. Não, então, essa é muito pior. Manda matar o cara porque o homicídio prescreve e cortar a árvore não. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. E é isso, fica para sempre, né? É imprescritível, as questões ambientais são imprescritíveis. Eu já fiz projetos, por exemplo, em Manaus, Amazônia. Manaus é bem complicado a questão ambiental, né? Cidades de praia. E tende a piorar, né? Tende a piorar. É aquela famosa máxima. Se você tinha... Campo Jordão, litoral norte, que a gente vê muito, assim, você fala assim, eu quero construir no meu terreno ali do lado daquele que está construída aquela casa que vale milhões, milhões e milhões. Eu não consigo construir, você só pode utilizar 20% do terreno, não a pré-amar, blá, blá, blá. Aí fala assim, mas o cara construiu quase no terreno inteiro. Quando ele construiu... Era outro. Então, se você ainda tem 20%, vai lá e usa os seus 20%. Antes que vire 10. Antes que vire 10, exatamente. E a questão da insegurança jurídica, que se fala muito. É um problema no Brasil de mudar, não, era assim, alguém veio, sei lá, vou dar um exemplo daquele projeto da Banks, que ficou muito famoso em São Paulo, no Brasil, que foi embargado. Uhum. E depois voltou, e aí os americanos da Related falaram, mas como assim? Já não estava aprovado, não pode fazer? Aí foi para Brasília, foi para não sei o quê. E o risco Brasil é alto? Para o gringo vir aqui investir? No Brasil tem aquela piada que até o passado é incerto, né? A gente tem essas... Quando eu falo que é importante a gente saber e entender um pouquinho do que acontece com as exigências legais na hora de avaliar a aquisição, tá? É exatamente por isso, porque vem alguém, questiona um determinado instituto e chega lá em Brasília, no STJ, vão e flexibilizam aquela norma, entendeu? É isso que traz insegurança. Então, por exemplo... Eu dei o exemplo da lei da concentração da matrícula. A lei vem e fala que eu só preciso tirar, 3 certidões, 4 certidões. Eu sigo estritamente a lei, tá? Eu tiro a matrícula e tiro as 4 certidões. Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem.
eu deixei de buscar alguma informação e vem um juiz e fala que eu negligenciei, que eu deveria ter tirado, que eu deveria saber aquela informação e que por essa razão eu não devia ter comprado. Entendeu? O que acontece? Isso é insegurança jurídica. Entendeu? A gente tem um entendimento que é diverso daquilo que a gente acreditava. É a cabeça do juiz. É a cabeça do juiz, exatamente. E é por isso que, assim, Carol, minha lista de documentos exigíveis para aquisição imobiliária é gigante e só cresce. Mas o que acontece? Quando uma pessoa me contrata, ela me contrata para não ter problema. Então, eu tenho que analisar todos os cenários, entendeu? Aqui onde... Garantir a segurança da transação. Exato, né? para garantir a segurança da transação. Então, eu tô errada? Eu não tô. Mas eu tô fazendo algo que a lei não exige que eu faça. Eu tô fazendo a mais, tá? E a questão, o gringo vem e normalmente ele fala... Entende, né? Não, quando você apresenta aquele monte de documento e fala assim, mas isso não é garantido? Assim, Mesmo assim não é garantido. Como assim, né? Mas o Marcelo Terra, que já esteve aqui, Sim. numa aula que eu tive com ele brincou que ele estava numa reunião com os chineses e ele abriu a janela e falou assim, olha, é inseguro, mas tem tudo isso aqui. Funciona de alguma forma, né? Então, eu acho que é por aí. Assim, apesar da insegurança, os negócios continuam acontecendo. A gente... Normalmente, o que a gente tenta garantir é o menor risco possível, mas o risco ele sempre existe, ele é inerente. Ainda mais que a gente não tem... você perguntou da diferença entre um lugar, um estado e outro. A gente não tem muita diferença do diligência de um estado para outro, mas a gente não tem um sistema único de registros, entendeu? Então, por exemplo, você me fala, o Sérgio mora em São Paulo, mas ele tem uma empresa... em Manaus. Se eu vejo que o domicílio dele é em São Paulo, eu vou tirar as certidões dele de São Paulo. Eu não faço a menor ideia que ele tem a empresa em Manaus. E aí, o que acontece? Todos os problemas do Sérgio estão em Manaus. Não estão em São Paulo. Eu tenho como saber? Não, só se eu tirar as certidões de todos os estados brasileiros. Vai ficar caro. Exato. Então, a gente precisa de um juiz que compreenda que eu, adquirente... dentro daquele cenário que me foi posto, eu tomei todas as cautelas que cabiam a mim, né? Então, acho que é isso, assim, que os corretores precisam ter em mente, da importância e assim, quando a gente está analisando a compra e venda imobiliária, para o vendedor, para o comprador, o que é importante analisar do vendedor? Claro, a matrícula sempre, mas saber se aquela pessoa não está dilapidando patrimônio em detrimento de terceiros, em detrimento de credores. Não dentro do que está ali, do que é mais óbvio, não tem problema nenhum, aquela compra pode ser feita com segurança, mas precisa garantir esse mínimo de segurança, sim. Agora, qual que é a importância de trazer, às vezes, o advogado, o escritório de advogado de fora da transação, porque às vezes a imobiliária vai ter um advogado que ele é pró-negócio, ele quer que o negócio aconteça. Exato. E muitas vezes esqueceu de olhar alguma coisa, tal, porque estava acelerando para sair o negócio. O ideal é que cada uma das partes tenha o seu. Tem o seu. Exato, porque tanto o vendedor como o comprador, ele precisa ter alguém ali que atestando aquilo, né? Que garanta os direitos de quem está defendendo. O advogado de imobiliária, ele tem que ser pró-negócio, mas ele tem que ser pró-negócio da imobiliária também. Tá? Existe uma discussão também sobre a questão da responsabilidade civil do corretor de imóveis nessas negociações, tá? Porque ele é responsável. Ele é responsável. Então, o advogado da imobiliária, ele tem que levar em consideração a responsabilidade dele como profissional naquele negócio. Porque senão ele tá ganhando a comissão para quê? A imobiliária ou o corretor. Então, se o próprio corretor, seja ele independente, ele tem um advogado da confiança dele, que ele coloca as coisas na mão, ele tem que garantir que o que ele está fazendo não vai dar problema nenhum para ele no futuro. Minimizar o risco. Exato. Então, assim, por mais que ele seja pró-negócio, ele também tem que ser pró-negócio, evitando qualquer tipo de responsabilização.
Agora, nos últimos 10 anos surgiram plataformas digitais, imobiliárias digitais, que mudaram um pouco o negócio. O que você pode falar dessas plataformas, dessas empresas que muitas vezes você não tem o acesso a alguém, é um bot, não tem o endereço físico. Como que é lidar com essas plataformas digitais aí? Ai, é difícil. Difícil? Eu tava me queixando, né? Antes da gente começar essa conversa. É difícil. Eu acho que assim... eu sou meio vintage já, né? Se você pegar alguém mais nova que eu, vai falar, nossa, é maravilhoso, é lindo, adoro falar com o chatbot. Eu odeio. Odeio. Mas assim... Isso traz bastante dificuldade. A gente tem plataformas em que eu tenho bastante problema de clientes que chegam em nós com problemas com a plataforma porque não sabem com quem falar. Fala assim, olha, não sei quem vai me atender, eu tenho um imóvel que é administrado por determinada plataforma, ou então eu estou fazendo a compra e venda, o contrato é engessado, eu não consigo fazer cláusula modificativa de contrato, e o vendedor e o comprador querem mudar o contrato, às vezes se acertaram e a plataforma não altera. Entendeu? Então, assim, nessa parte a gente ainda acho que está se adaptando. É inegável que ajuda. É inegável. A gente vê o crescimento delas e não tem como falar que é ruim só. A experiência do cliente, a experiência de quem está utilizando a plataforma, muitas vezes é muito bem sucedida. Mas, assim, a gente ainda tem esses pequenos entraves. Precisa ter alguma margem. Tem advogado lá também. Claro. Eu sempre falo que, às vezes, a tecnologia, muitas vezes, ela é vendida como tecnologia, mas tem um monte de ser humaninho ali digitando tudo. De pezinho dando. Exato. Parece que é muita tecnologia, mas no final das contas funciona com um monte de gente fazendo trabalho manual. E dessas PropTechs, dessas empresas, startups que vêm surgindo... novas, o que você tem? O que você olha no mercado? Para o mercado jurídico. Para o mercado jurídico. Para o mercado jurídico, a gente... assim, o que eu tive mais conhecimento de plataformas, assim, de startups que vieram auxiliar, vieram muito nessa questão de gestão processual, de jurimetria. Para quem nunca ouviu falar, jurimetria é quando a gente pega, por exemplo, eu consigo mensurar. Meu processo caiu na segunda vara civil do Fórum Central com um juiz X, entendeu? Eu consigo fazer um estudo, partindo de algumas plataformas, de qual é o entendimento desse juiz em caso de distratos imobiliários. Ah, entendi. E aí, partindo desta análise... Você já prepara uma defesa. Não só prepara uma defesa, mas assim... Você sabe como Você sabe se você faz uma proposta de acordo ou não. Você sabe como se portar. Então, assim, uma empresa, ela vai, pesquisa através dessas plataformas. Claro que é juiz, é cabeça. Pode mudar. Mas, no final das contas, você tem uma tendência. Vai para o tribunal, caiu em determinada Câmara. Como essa Câmara tem se posicionado em relação a esse tema? Desse jeito. Puta, vamos ferrar. Pode falar a palavra. Guardadas as devidas proporções, quando você tem cobrança de pênalti no futebol, antes do pênalti mostra lá o gol e mostra aonde aquele jogador tem propensão a bater. Normalmente ele bate 7 vezes pro canto direito alto e tal. Não quer dizer que esse goleiro pular para lá ele vai defender. É BI, né? É um BI, dado, né? É dado. Mas essas ferramentas analisam e trazem uma informação. Analisam e trazem para dentro do negócio, assim, essa segurança. Falam assim, desse aqui a gente tem 10 processos, 9 caíram com esse juiz, nesses 9, esse juiz normalmente dá êxito, esse aqui não. Então vamos fazer acordo com esse, mesmo que seja um acordo um pouco mais alto, e oferece mais. Tem toda essa inteligência de mercado também no direito. Muito, muito legal. Bom, Carol, estamos se aproximando aqui do final do nosso episódio. Quero agradecer a sua participação. Imagina, eu estou à disposição sempre que precisar. Vou deixar o arroba aqui do escritório da Carol, arroba CRF-ADV. CRF-ADV, você que é incorporador, você que é imobiliária, quer conversar, quer entender um pouco mais, quer contratar os serviços do escritório da Carol. Quer bater papo? Eu falei que eu gosto de gente. E você que está no YouTube, deixa um comentário, deixa seu like, super importante. Compartilha
do grupo da imobiliária, dos corretores, com os incorporadores, esse episódio. Tem muitos ensinamentos para você que talvez não é tão familiarizado com a questão jurídica, entender um pouco mais. Acho que essa é a proposta. Você que está no Spotify também, siga o nosso canal, toda semana o episódio novo. Deixa a sua avaliação, que é super importante para a gente. Tem lá as estrelinhas, deixa a sua avaliação. E é isso. Obrigado novamente, Carol. Obrigada a você, Sérgio. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.